Fala pessoal, mais um vídeo de viagem hoje de Ribeirão Preto até São Paulo, mais ou menos 320 km de BYD e OnePlus 100% elétrico. Dessa vez, pessoal, vamos viajar sem bagagem nenhuma praticamente, só uma bagagem de mão, uma mochila. E vamos lá. Bateria 100%, já zerei o Trip A, já zerei o Trip B. Quilometragem total do nosso Yuan 17.797 km. Zerei também tempo de condução e a curva de energia. Então vamos medir o nosso consumo e compartilhar com vocês qual vai ser o plano dessa viagem. Espero que vocês gostem desse formato aqui com a GoPro na cabeça. Vamos ver se fica bom o vídeo. Mas vamos lá. Seguinte, distância aqui até o nosso destino em São Paulo, 297 quilômetros, já percorremos 6 quilômetros, estamos com 99% de bateria. Como vocês já sabem, quem me segue aqui por mais tempo, sabe que tem muita opção de recarga nesse eixo Ribeirão-São Paulo, tá? A começar aqui Cravinhos, Santa Rita, Pirassununga, Limeira. Tem Leme também, só que tem que fazer um retorno. Depois tem em Campinas, tem que dar uma volta. E aí fica um pouco ruim depois de Campinas. De Campinas até São Paulo ainda não é bom, tá? O ideal para nós aqui nessa distância, se tivesse um eletroposto ali na rodovia dos Bandeirantes, mais ou menos no quilômetro 70, ali tem aquele posto... aqueles postos da Grau, onde tem o outlet ali naquela região tá faltando um carregador rápido, tá? Então, qual que é a minha ideia inicial? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu não fiz plano de viagem ainda, eu vou fazer com vocês aqui falando. Bom, primeira opção que eu tenho seria recarregar em Cajamar, que dá uma distância de 270 quilômetros desde a nossa saída. Só que eu ficaria bem no limite, praticamente não teria um plano B. Por quê? Quando a gente faz viagem de carro elétrico, eu já falei várias vezes, é mais ou menos igual avião. Plano A e o plano B, porque de repente você chega no plano A, se tiver algum imprevisto, você precisa ter autonomia para chegar no seu destino no plano B, entendeu? E aí se eu for para Cajamar, tudo bem que lá é super confiável, o hub da Gol Electric e tal, mas eu acho que hoje eu vou preferir fazer igual eu fiz da última vez, tá? Eu parei em Santa Rita do Passa Quatro, que fica apenas 80 quilômetros de Ribeirão, mais ou menos 80 quilômetros. E aí lá eu carreguei até 100%. E de lá já dá para chegar em São Paulo com mais ou menos 20%, 30%, dependendo do pé. Então, resumindo, eu acho que eu vou parar aqui na primeira opção aqui, na verdade a segunda opção do trajeto, que é em Santa Rita. Vou ter percorrido uns 80 quilômetros e a gente volta para 100%, aí dá para chegar com folga em São Paulo. Então essa é a ideia inicial. Agora, pessoal, vale lembrar que o consumo de carro elétrico varia muito. Quando eu falo muito, é muito, dependendo do seu pé, tá bom? Eu soltei um vídeo que eu publiquei inclusive hoje, porque, gente, esses vídeos de viagem eu não consigo publicar em tempo real, porque tem que editar, são vários takes, tem que montar o vídeo, acaba demorando. Por mim, eu gostaria de soltar os vídeos praticamente em tempo real, mas eu acabei de soltar um vídeo hoje, de uma viagem de alguns dias anterior, de São Paulo, que na volta era um domingo, e eu acabei pisando um pouco mais, andando de forma não econômica, tá? E eu fiz uma média de 2,7 quilômetros para cada 1% de bateria. E tem vídeo nosso aqui que a gente chegou a fazer 3,8 quilômetros para cada 1% de bateria. Isso muda bastante, porque no final dá uma diferença de 40, 50 quilômetros na autonomia. Então dá para chegar no destino, ou se você acelerar muito, não dá para chegar. Ou se acelerar demais, vai ter que ficar parado muito tempo no eletroposto. Então tem que fazer essa conta aí antes de pisar um pouco mais, tá? Mas a gente vai andar nessa viagem nos limites da via, tá? Eu vou andar no modo normal, regeneração standard, deixar ele mais solto. Não gosto daquela regeneração larger que fica freando o carro, que eu acho que na hora que ele freia e eu piso de novo eu acabo gastando mais.
tem que ter o pé bem sensível, tá? Então, nessa viagem, como vocês viram, estou sozinho, praticamente sem bagagem. Então, vou fazer ar-condicionado, tá ligado aqui, ó, 26 graus. Então, vamos no modo normal, regeneração standard, no limite da via. E eu vou tentar ir no meu pé. Por quê? O piloto automático adaptativo, na minha opinião, tem o seu ponto negativo também. Por quê? Se tem um carro muito lá na frente, ele já antecipa a frenagem e depois ele tem que acelerar de novo. Nisso resulta em um gasto maior de combustível, tá? Então eu vou priorizar ir no pedal aqui. Quando a pista, agora tem um carro na frente, eu vou ir no meu pé aqui e vou trabalhando a aceleração. Quando não tiver nenhum carro, eu travo no limite da via. E aí quando aproximar algum carro, eu desativo para evitar essa frenagem automática do piloto automático, que não tem como desligar no caso aqui que ele é adaptativo no Wheel One, tá bom? Então mais pra frente eu volto e compartilho os dados da viagem com vocês. Nesse momento 13 km e olha o consumo, 6 kWh para cada 100 km. O consumo tá excelente nesse momento, por conta da gente estar andando um pouco mais devagar também. Como que eu estou dirigindo aqui com o piloto automático adaptativo? Ó, estou a 110 e lá o trânsito já está prestes a frear. O carro já freou sozinho aqui, tá vendo? Então antes disso acontecer, eu desativo o piloto automático e tiro o pé. E aí eu vou me aproximando. Algumas vezes dá tempo do carro sair e o nosso carro não ter efetuado nenhuma frenagem. Algumas vezes, não foi esse caso aqui agora. Mas eu tenho feito isso, eu percebi que a longo prazo, né, pode melhorar sim o consumo do carro, tá? Do que você ir travadinho no piloto automático. É uma opção. Me diz aí o que vocês acham no comentário. Marca o tempo que você ouviu eu falando isso e comenta para eu ver qual que é a sua opinião sobre esse ponto que eu acabei de falar. Agora sim, estamos chegando no posto Anhanguera, no hub da Go Electric, que fica aqui em Santa Rita do Passa Quatro. Percorremos 74 quilômetros e nesse momento estou com 78% de bateria. Pensando bem, pessoal, eu não vou parar aqui, mudei de ideia no meio do vídeo, tá? Porque a gente está tocando a viagem no ritmo bom. E como eu saí com 100% de casa, 100% de bateria, né? Não gastou tanto, então não faz tanto sentido eu parar agora. E outra, vai demorar um pouco mais, porque acima dos 80%, ele não vai carregar a 80 kW, ele vai carregar a 40, 30, talvez até 20 a velocidade de carregamento. Então eu acho que eu vou seguir para frente e aí vou recarregar ou em Limeira, que é mais ou menos na metade do caminho, lá tem várias opções, ou eu sigo até o hub em Cajamar. Eu saio da Bandeirantes e chego em São Paulo através da Anhanguera e vou no hub da Go Electric. Por que que eu dou preferência pro hub da Go Electric, pessoal? Porque vocês veem aqui, tem mais de 8 portas do tipo CCS2 e lá em Cajamar tem 4 portas CCS2. Então não corre o risco de você chegar e todas as portas estarem ocupadas. É muito difícil de acontecer. O que pode acontecer, por exemplo, se eu optar em parar em Limeira, no posto Grau, por enquanto lá só tem uma porta CCS2. E aí vou ter que, se eu chegar lá e tiver algum carro, ou tem que esperar, ou ter um plano B, sabe? Então por isso que eu opto por isso. Mas eu vou seguindo aqui e ao longo do caminho eu compartilho com vocês o que eu fiz. 22% de bateria, 77, tá uma média de 3,4 mais ou menos, 3,4 quilômetros para cada 1%. Então estamos indo numa média boa. Para chegar até o destino faltam 224 quilômetros. Agora são 5h30 da tarde. Já percorremos 148 quilômetros. Bateria 55% é o nível atual. Distância até o destino 153 quilômetros. Estou fazendo uma média aí de 3,3 quilômetros
para cada 1% de bateria, uma média boa. Vou frear aqui, porque o trânsito já está um pouco mais intenso nesse trecho de chuva. Então a gente está com uma média boa, andando aí no limite até 110. E teoricamente, gente, olha só, se eu pegar aqui que a gente contar que a gente vai fazer 3 km para cada 1%, a gente tem 153 km. Mais ou menos aí iríamos precisar de 50% de bateria para chegar no destino. E nós temos 54, então chegaria lá com 4%. Fica muito arriscado, né, gente? Fica muito arriscado. Não vou fazer isso, claro que não. Mas eu acho que eu vou parar, talvez em Limeira, e aí eu faço uma carga rápida de 10, 15 minutos, só para poder ter uma folga, porque lá no destino eu tenho aonde carregar o carro, tá? Então, não preciso chegar com folga de carga dessa vez, tá? Em algumas situações a gente tem que chegar em São Paulo e ter autonomia para rodar lá. Aí nesse caso eu sempre prefiro ir pela Anhanguera, paro no hub da Go Electric em Cajamar, que fica a apenas 30 km de São Paulo. E aí é uma boa opção para já chegar em São Paulo com a carga quase cheia. Poderia, repito, ter mais opções na rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, porque não tem, só tem voltando, entendeu? Tem no quilômetro 28, Alto Posto Campeão, mas aí tem que fazer o retorno, não é bacana, né? Então eu optaria por ir por Cajamar se fosse essa situação, mas como já temos onde carregar à noite, então posso chegar com o mínimo possível. Só não vou arriscar ir direto, porque vai ficar muito em cima mesmo. Se eu tivesse economizado um pouco mais, priorizado a economia, até que daria. Pessoal, na última viagem que eu fiz, eu parei nesse grau Turmalina, que fica aqui em Cordeirópolis, que é do aplicativo Eletrograu. Por enquanto ele está em fase de teste, então não está cobrando. Seria uma boa opção a gente parar lá. Tem um retorno aqui. Será que eu vou, hein? Deixa eu pensar. E eu olhei lá, tem vaga disponível. Só que tem que fazer o retorno. Não vou não, vou reto. Já sei, eu vou na rodovia dos Bandeirantes, no outro grau que tem no quilômetro 125, se eu não me engano, que lá eu nunca carreguei. Então vai ser a primeira vez que eu vou recarregar lá. Uma vez eu fui, estava em manutenção, então vou por lá, tá bom? Se lá não tiver, aí eu vou seguir até Cajamar. Vai ser o plano B Cajamar, tá bom? Agora é um momento ideal aqui pra gente poder ver a autonomia do carro. Olha só, faltam 155 km para a gente chegar no destino. Bateria está em 51. Nós percorremos 161 km. Logo a gente pode estimar que a gente vai conseguir fazer mais ou menos 320, 310 km com essa carga completa. Então já tem uma estimativa bem real. Claro que eu vou jogar um pouco para baixo, vou considerar o número seguro aqui do e-One, o número do Inmetro, que é a autonomia de 290 km. Para a rodovia tem que considerar esse número se você não ultrapassar os 110, 120, tá? Se ultrapassar essa velocidade aí não faz o número do Inmetro, tá? Mas se fizer dali para baixo, aí você consegue superar o número do Inmetro. Agora com 200 km rodados exatamente, bateria em 39%, estamos na média de 3,3 km para cada 1%. Faz a conta aí, mais ou menos isso, né, gente? Vamos ver se vai ter perrengue aqui no Grau Sul. Pelo que a gente viu no aplicativo, está indisponível o carregamento CCS2, hein? Mas vamos pagar para ver. Eu quero ir no banheiro, então qualquer coisa eu vou deixar carregando no plug lento do tipo 2 até ir no banheiro. Vai demorar 10, 15 minutos, não sei. Pelo menos é melhor do que nada, né? Mas vamos ver. Polícia reportada à frente. Estamos aqui acessando o posto. E o carregador fica logo aqui, ó. Ó, tem um Dolphin lá. Mas será que tá funcionando, hein?
Tem um outro carro não elétrico ali. Vamos ver, gente. Vou dar uma olhada aqui. Tá funcionando, o Dolphin tá carregando, só que pelo que eu vi ali, ele tá em torno de 20%. É aquilo que eu falo, é o problema de ter o carregador rápido apenas uma porta, tá? Bom, eu vou descer lá para dar uma olhada, mas pelo menos tá funcionando, tá? Já conto para vocês, para proteger a privacidade aí da outra pessoa, e aí eu já volto a gravar. Mas antes, vamos ver aqui os dados de consumo, né, gente? Eu sei que vocês gostam. Então vamos lá. Energia aqui dos últimos 50 km, 16,9 kWh para cada 100 km. Tempo de condução, 2,2 horas. 90 km a velocidade média. A conta lá, gente, 100% de bateria que a gente saiu, menos 39 que é a carga atual. Consumimos 61%. 201 km dividido por 61. Então, nosso consumo foi esse mesmo, 3,3 km para cada 1% de bateria. Então é isso mesmo, pessoal. Pelo menos o carregador está funcionando, mas olha só, está com 29%. Então vai demorar bastante para carregar esse Dolphin Mini. Eu vou deixar ali no plug tipo 2 até ir ao banheiro, vamos ver quanto vai carregar. Vida real, hein, gente? Eu vou gravar a experiência completa de carregamento para vocês verem, ó. Despluguei aqui. Primeira coisa que tem que fazer é conectar o plug no carro para depois mexer no aplicativo, tá? Então vamos conectar o plug aqui. Pronto. E agora eu vou lá no aplicativo, que no caso aqui é o WeCharge. Escanear, então vou escanear a porta desse lado. Tirar da GoPro da cabeça, aí. Então tá aqui, tipo 2, do lado direito, certo? Recargas pagas, R$2 a taxa de desbloqueio, mais R$1,60 o kWh, mesmo que lento, é um pouquinho mais barato, tá? Conecte o plug, já está conectado. E aí já começou a carregar. Beleza, a experiência foi boa. Vai carregar na velocidade de 6 kW mais ou menos, né, gente? Carregador lento, ó. 6,2 kW, 6 horas para dar 100%, de 39 até 100%, 6 horas. Então é totalmente inviável esse carregador do tipo 2 para a viagem. Eu vou usar porque eu vou ao banheiro aqui. Então, melhor um pouco do que nada. Pessoal, acabei retornando aqui. Chegou mais um carro aqui, Uber. A gente ficou conversando. Ficamos conversando aqui com o proprietário do Dolphin Mini também. Papo vai, papo vem. E nesse momento o carro está com 48%. Eu vou finalizar a recarga aqui, que já está finalizando ali no Dolphin. Aí eu vou dar uma recarga rápida aqui pra gente seguir, pra não ter que fazer mais nenhuma parada. Então, resumindo, o carro ficou aqui 48 minutos para carregar apenas 5,5 kW a um custo de R$10,80. Que furada esse carregador, hein, gente? Mas, como a gente ficou conversando aqui, batendo um papo, acabou passando rápido o tempo, mas agora eu vou plugar aqui no CCS2, vou deixar por cerca de 10 minutos carregando. E agora sim, plug conectado, recarga iniciando já, hein? Apenas 11 minutos recarregando, agora está na potência de 60 kW, mas estava 89, tá? Vamos encerrar aqui a recarga, aqui no aplicativo finalizar a recarga, remova o conector. E agora vamos ver qual foi o custo. Taxa de desbloqueio R$2, custo da recarga R$34,10, ficou por 11 minutos e 57 segundos, 15,5 kWh, mais a taxa de desbloqueio R$2,20, tivemos um custo de R$36,10.
Vou zerar o Trip B para a gente ver o consumo aqui parcial. Estamos saindo com 71% de bateria. No final das contas, acabamos esperando o Dolphin Mini terminar de carregar. E carregamos por 10 minutos apenas para conseguir praticamente aí 20% de carga. Muito bom mesmo. É o que eu falo, gente, tem que ter mais estrutura, tem que ter pelo menos 3 ou 4 portas nesses hubs para não correr o risco, sabe? Agora, em uma próxima viagem, você não vai querer vir aqui de novo porque corre o risco de ter que esperar. Então é aquilo, de repente vale a pena você passar num posto antes, ver se está disponível, mesmo que seja um pouco antes da hora, e aí recarrega lá e depois segue viagem. Se lá estiver ocupado, aí você vem para outra opção e ainda assim espera. Mas o ideal mesmo é que cada porta desses eletropostos tenham no mínimo aí quatro portas do tipo CCS2. Acabamos de percorrer no Trip B agora 53 km já. Drenou 20% da bateria aproximadamente. Estava com 71, logo caiu para 70, logo que a gente carregou. Então, mais ou menos, gente, uma média aí de 2,7 km para cada 1%. Nesse trecho aqui da rodovia dos Bandeirantes, acabando acelerando um pouco mais, 120 km por hora. Velocidade mais alta, tá? Agora diminuiu a velocidade porque tá com um pouco de trânsito e aí acaba favorecendo o consumo também, tá? Mas nesse momento então 50% de bateria, autonomia marcando no painel 213 km, desconta ali 30% para ter um número mais real, mas a distância até o destino é de apenas 60 km. Agora temos um trecho aqui que parece que vai ter um congestionamento, hein? E um ponto importante que eu gostaria de falar é que realmente o piloto automático adaptativo nesses congestionamentos faz toda a diferença, porque você programa a distância máxima do veículo à frente e vai só monitorando o carro. Então nesse ponto eu acho muito confortável o uso do piloto automático adaptativo. Nesse trecho bastante chuva, tá, gente? E aí vou fazer aqui as minhas observações sobre o pneu Batman que equipa aqui no Wheel One Plus, um pneu aí que a gente meio desconhecido aí no mercado brasileiro, né? E assim, não senti nenhuma aquaplanagem até o momento. O pneu se comportou muito bem aqui na chuva. A única coisa é na arrancada de um pedágio, por exemplo, se você pisar um pouco mais, eu pisei para fazer um teste, você vê que entra o controle de tração do carro, mas ele não perde a direção, continua super bem. Então, para andar dentro da normalidade, dentro dos limites, esse pneu se mostrou ok, muito bom. Não é uma avaliação muito técnica que eu vou te passar, tá bom? Mas assim, tá cumprindo o papel, não perdi o controle do carro em nenhum momento e tá cumprindo o seu papel muito bem, tá? E o carro está com 18 mil quilômetros, então é um pneu aí que já percorreu 18 mil quilômetros e eu ainda não fiz o rodízio dele. Então o pneu da frente tá os dois pneus dianteiros, né, estão no carro desde que saiu da concessionária, ainda não fiz o rodízio.
91 quilômetros rodados, bateria 39%, 23 quilômetros até o destino. E agora sim chegamos em São Paulo com mais 110 quilômetros rodados, 34% de bateria. E na minha humilde opinião, falta um eletroposto rápido, bom, de respeito, ali na altura do quilômetro 56 da rodovia dos Bandeirantes. Seria muito bom para a gente que vem do interior já chegar, tomar um café, recarregar o carro lá e não se preocupar com a autonomia em São Paulo, né? Em São Paulo os carregadores são mais concorridos e tudo mais, mas enfim. Fizemos a viagem tudo certo. Na minha opinião aí, o único problema que eu tive foi de não ter recarregado, não ter ido pela rodovia Anhanguera, tá? Mas aí eu conversei com o pessoal que chegou lá depois, inclusive tinha o carro da Uber D1, e ele disse que estava na Anhanguera, ele não conhece, ele é de São Paulo, e ele estava lá onde eu ia parar inicialmente, em Limeira, né, que eu até citei. E ele falou que lá não estava funcionando o carregador, daí ele se dirigiu para esse carregador. Então ele teve que esperar eu fiquei pouco tempo lá, né, mas esperou o outro carro e depois eu, para poder carregar o carro dele, para ele poder retornar para São Paulo. Mas aí também eu expliquei para ele que lá onde ele estava tinha em Cordeirópolis, tinha um carregador rápido, tinha o da Volvo também, do outro lado ali da rodovia Anhanguera, perto de Limeira, e tem em Campinas também, né? Mas eu acho que ele ainda não conhecia, ele preferiu vir nesse eletroposto que nós fomos lá na rodovia dos Bandeirantes. Mas enfim, eu acho que em uma próxima eu prefiro ir por Limeira, se eu não for optar por parar no meio do caminho, né? Eu acho que ali Limeira é melhor, porque se de repente ali tem algum problema, dá para carregar em Campinas desviando pouco. Tem pelo menos 3 opções e fica bem no meio do caminho, tá? Agora, para sair de Ribeirão Preto até Cajamar, eu acho que fica muito apertado, dá certo, mas precisa ir em uma velocidade mais tranquila para a autonomia ser maior, tá? Então é isso, mas deu tudo certo mais uma vez. O erro mesmo foi ter optado pela rodovia dos Bandeirantes, acabou que a gente teve que demorar mais tempo de espera, não foi tão legal, tá bom? Mas é isso, compartilhando aqui vida real com vocês, tá? Lembrando que se você é um viajante comercial que viaja o tempo todo, não compre o carro elétrico, porque não tem ainda uma infraestrutura muito boa, tá? Mas agora, se você usa o carro para viagem ocasionalmente, no meu caso aqui cerca de 20% do uso, nesse trecho aqui onde tem opções, ainda eu prefiro ter, porque a economia mensal que eu tenho de combustível, que eu tenho na geração de energia com o painel fotovoltaico em casa, vale a pena, na minha opinião. Eu não tenho mais aquele custo, já vai fazer um ano que eu tô com o carro elétrico e eu não tenho aquele custo mensal alto de combustível mais, então isso é muito bom. E para essas viagens ocasionais que eu faço aqui, me atende super bem. Agora, se eu vier a fazer mais viagens, for me tornar um viajante frequente, aí com certeza o híbrido seria uma boa opção, o híbrido plug-in. No caso agora o King, eu acho que é uma excelente opção aí para quem viaja. Espero ter a oportunidade de testar esse carro em viagens também. Vou finalizar o vídeo por aqui, acabamos de chegar ao destino. 115 km desde a recarga, agora 33% de bateria. Viagem total 316 km. Lista de energia aqui 3 horas e meia, 89 km a velocidade média, e a curva de energia dos últimos 50 km ficou em 14,8 kWh para cada 100 km. Então é isso, pessoal. Vou desligar o carro aqui para você ver o consumo desse trecho do Trip B, e sempre que desliga o carro aparece ali na tela. Então dá uma olhada no consumo em quilowatts.
21,4 kW para percorrer aí os últimos 115 quilômetros da viagem. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado por me acompanhar em mais um vídeo de viagem. A gente vai se falando nos comentários e nos próximos vídeos.